certeza danada, e a pessoa quer firmar, ela afrouxa. Deu bilhete de volta. Pra te ver rapidinho. Aí eu falei, ô, irmãzinha, não faz isso não, irmã. Aí falei com ela, falei, irmã, quantos dias tem que você não vai na igreja? Para com isso, irmã, presta atenção. Não é assim. Vamos pegar filho, vamos, sabe, fazer as coisas para Deus com mais firmeza, com mais garra, né? Não faz isso não, irmã. Daqui a pouco teu marido desanima, tu também. E aí, como que desse jeito você quer, como se diz, ganhar suas filhas para vir para a igreja? Como? Se nem você mesmo não está conseguindo caminhar. Não faz isso, irmão. Aí ela falou, não, irmãzinha, eu sei. Eu estava conversando com o irmão lá essa semana, falando com ele, que a gente estava, né, mal conseguindo, não sei o quê, e aí depois não é assim. Presta atenção, igual hoje, você está aqui, ou chegou aqui, você está vestida normal, você não está nua. Se você quisesse, nesse exato momento, você ia comigo para a igreja, assistir o culto, o estudo, e depois então você ia para casa, mas já ia com a sua bênção, entendeu? Aí eu falei, não, mas não dá não, um dia, porque não sei o que. Então tá bom, irmãzinha, então tá. Aí servi o cafezinho para ela rapidinho e terminei de deitar, e aí ela saiu. São pessoas que não aceitam ser apacentadas. Atrás está uma conversa alta aí, gente. São pessoas que não aceitam ser apacentadas. Elas não se converteram ainda. Elas estão decidindo para a sua própria vida. Não estão debaixo de uma obediência. Porque, irmão, se você for ouvir o teu coração e o teu corpo, você não vem. E por que nós vimos? Porque nós entendemos que Deus nos chamou para aquilo ali. Assim, eu fico triste e ao mesmo tempo perplexo. Como as pessoas fazem? Naturalmente. Tem força para passear, tem força para fazer zumba, tem força para ir no posto de saúde, tem força para procurar médico, mas a casa de Deus que se lasca. Essa é a palavra, eu acho. E mais como se fala assim, tipo uma viravolta que elas fizeram, que pegaram o ônibus ali na minha porta para ir lá em Laranjeiras, no terminal de Laranjeiras, para que lá no terminal de Laranjeiras pegar o ônibus que vai para a casa delas. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, que é isso? Não faz isso não. Mas elas fizeram. Quando terminar de Laranjeiras, o nego desceu do ônibus e elas entraram no mesmo ônibus que o nego desceu. Eu falei, eu tenho essa coragem nada, eu já não vou nem. Pesado. Mas se fosse para ir lá na obra de Deus, será que ia? Depois você não pode reclamar que é regalia na casa de Deus, né? Porque não tem. Eu fico entendendo o que o Moisés passou. É difícil, né? Depois eu vou colocar a culpa no pastor. O pastor não tem amor, o pastor não cobra, o pastor não vai atrás. Mas para faltar, não pedi para mim atrás. Não me chamam para faltar junto. Eu estou aqui todos os dias, junto com os vencedores. São poucos, mas estão aqui vencendo. Fico triste, viu? Muito triste. Mas pastor também fico, mas eu estou sempre dando conselho agora, assim, como se fala, quando eu vejo que ela está querendo perder um pouquinho, eu estou
pareça, mas pastor, ela não foi lá em casa esses dias de jeito nenhum. Tem umas 2 semanas que eu não Porque sabia que você ia conversar com ela. Tem umas 2 semanas que eu não vejo minha irmã. Vim ver hoje. Tá correndo. Tá correndo a verdade. Mas mesmo assim eu não perdi a oportunidade. Quando ela Eu chegou, não consigo entender. dei conselho. Não consigo entender. Né? Deus sabe todas as coisas. Né? É verdade. Mateus capítulo 4, né? Versículo 12. É por isso que quando vem aqueles atestados falsos, eu não reconheço eles não. Reais. Confundido na Bíblia, que diz assim, ó. Atentai pela porta estreita, porque largos e espaçosos conduzem à perdição, e apertada é a porta que conduz à vida eterna. A igreja, por muito tempo, ela entendeu que a igreja, que se fosse salva, né? Para você se salvar, você deveria entrar para a porta estreita. O que é a porta estreita? Cortar a sua carne. Eu entendo que, na verdade, não está falando da salvação da alma, do espírito, que é aquele livramento do inferno, que nenhum salva. Uma vez salvo, quem vai para o inferno. É o que a Bíblia mostra. Não há possibilidade de uma pessoa salva, por mais que ela desvie, por mais que ela se afaste de Deus, para o inferno ela não vai. Mas não é só o inferno que é punição. Eu tenho que entender isso. O que parece, quando a gente fala assim, é que a pessoa pode fazer o que ela quiser e ela vai ficar ilesa. Não vai. Você vai ver muito crente desviado aí, comendo pão que o carrapato do diabo amassou. Não o diabo, é o carrapato do diabo. Que o diabo amassou está até bom para ele. Porque o que o diabo amassou, ele guarda para os infiéis. Mas para o crente que desviou, ele guarda o que o carrapato amassou. Então, não é que quando eu falo assim, te dá liberdade, maravilha, já que eu vou para o inferno, eu vou colocar para quebrar, vou botar para quebrar. Bota para quebrar, filho. Porque você vai ver que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque se você cair na mão do diabo, presta bem, se você cair na mão do diabo e você orar, Deus pode te livrar. Agora, se você cair na mão de Deus, quem pode te livrar? Só que a gente parece, essas pessoas elas acham o seguinte, que Deus é longânimo, que Deus é amor. E a Bíblia vai mostrar que o Senhor é o Deus que se vinga. É verdade. Davi, por exemplo, ele brincou com Deus. Resolveu pecar, não foi para o culto, né? Ficou em casa, pecou, porque faltar a obra de Deus, faltar a vontade, se Deus mandou você fazer algo, você deixa de fazer, depois diz que é pecado. O fato de ele ter feito isso, levou ele a uma sequência de erros, sequência de pecado, por justamente não estar fazendo a vontade de Deus. Porque Deus é um Deus de movimento, Deus não quer ninguém parado. Ficar parado não é a vontade de Deus. Por isso que toda pessoa que fica parada ela não prospera. Toda pessoa que está em movimento, automaticamente ela prospera. Você saiu para caminhar, você saiu para se movimentar, você prospera. Irmão, eu já coloquei isso assim na prática. Eu estar em casa chateado, deprimido, triste, e eu ficar dentro de casa, meio que quase em depressão, eu pegar a chave e ir para a rua, e de repente aquele sentimento ir embora. Porque você entrou em movimento. Eu pensei assim, engraçado, estava dentro de casa, estava muito chateado, só querendo fazer nada, só querendo ficar na casa do nada. De repente eu saí para a rua aqui, foi embora. A tristeza foi embora, aquele pensamento ruim foi embora. Conversei com gente, fiz dinheiro, e eu vi que as coisas foram mudando só de você se movimentar.
Então, Davi não foi fazer a vontade de Deus, entrou em sequência de pecado, pegou o seu, cobrou dele. E a Bíblia diz que a disciplina, a espada do Senhor veio sobre Davi. E o Senhor falou comigo assim: eu vou suscitar da tua própria casa o mal. Já pensou se eu gosto de Deus? Que Deus vai suscitar da sua própria família, do seu próprio seio familiar, o mal contra você? Porque quem se levantou contra Davi não foi o inimigo lá de fora, foi o filho dele. O filho dele tramou contra ele, tomou o reino dele, teve relação sexual com as 10 esposas de Davi, as concubinas, ao ponto que Davi, quando voltou, nem teve relação com as mães, teve que ficar sem elas, botou elas no campo lá, tratou delas, não deixou passar fome. É como se no juiz de hoje desce para cá, tomando elas uma mesada, uma pensão, e elas ficaram solteiras lá. Davi não teve mais relação com elas depois disso. Por quê? Porque o filho tinha contaminado o leito dele. E aí, se acontece, como é que você ora na hora dessa? Senhor, me livra do mal. O Senhor não foi eu que mandei o mal, porque você está dando para mim. Jesus. Irmão, presta atenção na pressão psicológica. Porque enquanto você entende que o mal está vindo do inimigo, você pode orar a Deus para Deus te dar força para você suportar e vencer o mal. Agora, se o mal é Deus, e se o mal vem de Deus, e se foi Deus que colocou o mal na sua vida, então a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar a vingança de Deus cair sobre nós. Não brincar com as coisas de Deus. Deus vai dando corda. Mas a hora de puxar, a Bíblia diz assim: você vai me buscar na madrugada e você vai chorar, e eu vou rir da sua desgraça. Porque tem um tempo para a mão de Deus sair. Quem já foi criança e fez algo errado, que a mãe vai te bater, só aquela expectativa da mãe chegar, já está morto. Já estava ruim. Já dá uma dor no coração feliz. Eu sei que isso não é meu filho. Eu nunca apanhei, então tá ótimo. Eu sou, entendeu? Brisa. Com a cara na parede. Jesus. A minha filha, às vezes, a mãe dá uma tarefa e ela vacila no tempo, dorme, esquece da tarefa. Quando vai chegando a hora da mãe chegar, ela fica desesperada para colocar a tarefa em dia. Eu falo com ela assim: não adianta você fazer correndo, não, que vai ficar mal feito. Porque sai lavando os talheres, dando uma olhada dentro do armário. Aí quando ela pensa que ela limpou, vai lá, tira tudo, joga tudo a pilha de novo. Está tudo mal lavado, está tudo moldurado. E isso acontece quando ela vê que ela não consegue fazer, ela tentou passar um mal passado dentro de casa, ela deita, ela bota o colchão dentro e dorme. Vai dizer assim: minha mãe chegava, vai encontrar eu dormindo. Aí minha esposa não vai, né? Só fala para ela assim: pode dormir à vontade, na hora que você acordar, você vai ter que fazer tudo de novo. Pode dormir à vontade. Aliás, dorme bastante para descansar. Que a hora que você acordar, o bumbum vai gemer. Então, só essa expectativa, eu vejo lá. Irmão, imagine você que não conseguiu atender as expectativas do seu patrão e você está com uma ameaça que você manda embora. Só essa ameaça já te consome. Imagine Deus te ameaçando. E você orar a Deus. E Deus vai dizer assim: eu vou rir da tua desgraça. Mas é como eu falei, quem tinha que estar aqui para ouvir são os derrotados. Não são os vencedores, esses dois estão aqui. Assim, é um desprezo para as coisas de Deus, eu fico triste, sabe? Quatro 12, né? Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Jesus, porém, ouvindo que João estava
Preso. Por que João foi preso? Quem sabe? Não fez o que Deus mandou. Eu não sei se não entendeu o que Deus mandou, pintou dúvida. Porque quando Deus chama João para ser aquele que deveria preparar o caminho do Messias, Deus deu a ele um sinal. Você vai batizar. Até que você veja que sobre o ungido repousará uma pomba. O Espírito Santo deveria pousar e ficar. Então João sempre, quando ele estava batizando, ele via as pessoas nas águas descendo as águas, ele via o Espírito Santo descer e subir. Mas o Deus falou para ele assim, que aquele que ele visse o Espírito Santo descer e repousar, permanecer, esse era o ungido. Então ele batizava para revelar Cristo. Ou seja, quando ele viu que Cristo foi revelado, e dentre as águas ele foi tirado, o que ele deveria fazer? Parar. Só que João não quis parar. Ele não quis passar o bastão. E aí começou a perseguir o Herodes, que Deus não mandou. Tem irmão que ele quer se meter na igreja, na obra de Deus, naquilo que ele não foi chamado. E faz isso. E esse tipo de coisa faz ele acertar Deus. Deus tem muita paciência, irmão, e longanimidade com os nossos pecados. Mas Deus, ele não suporta, não tolera a rebelião contra a autoridade. Você vai ver que as pessoas, elas ainda vão estar se livrando do pecado. E ele vai pecar, e aí Deus vai ter paciência com ele. Mas Deus não tem paciência, não tolera quem se levanta contra a autoridade que Deus colocou. Esse, geralmente, Deus passa por será um filhinho. É verdade. Então, João foi chamado para preparar o caminho do Senhor. Preparou? O Cristo foi revelado? Passa o bastão. Deus não mandou ele pregar para Herodes. Ele começou a entrar numa contenda com Herodes, e por causa de engraçado. Porque João não parava de batizar, Jesus não podia se manifestar. Enquanto João não para de batizar, Jesus não pode se manifestar. Por quê? A gente quer desonrar os outros, mas Deus não. Deus espera que a pessoa não seja desonrada. Deus reconhece o trabalho dela. Deus não queria desonrar João, porque se Jesus começa a fazer o trabalho no mesmo momento que João está fazendo dele, ia ficar meio o quê? Paralelo. O de Jesus ia crescer, e o de João seria o quê? Ofuscado. Deus não queria isso. Deus queria que ele passasse o bastão. Ele não quis. E aí, bateu de frente com Deus, foi preso. Ele só foi preso e perdeu a cabeça porque não soube parar na hora certa. Existe a hora de parar e existe a hora de você não parar. Aí vai dizer assim, ó, tudo tem um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Você tem que entender que existe um momento onde Deus fala assim, você não pode parar. Eu já passei várias vezes por isso. Deus está numa situação, agora, por exemplo, eu estou num momento que eu não posso parar. Que eu já ouvi de gente falando do Bíblia, que é de Deus, revelando, revelação, visão, profecia. Sabe? Conselho de que não é aqui, que tem para ir para outro lugar, que Deus dessa hora aqui. E a resposta que eu no coração é o quê? Não para. Também tem que tomar cuidado para quê? Para quando chegar a hora, Deus falar assim, chega, acabou, sai daí. Você também não ficar insistindo naquilo que Deus não mandou, você fazer. Ficar pegado. Eu, por exemplo, já tive momentos que eu não queria sair de empregos que Deus falou comigo, acabou. Não quero você mais. E eu ficar insistindo, sabe?
chorando, batendo pezinho, querendo ficar no lugar. E aí Deus tirar a força. E eu chorar. Aí eu aprendi que existe um tempo. Você tem que entender o tempo. Por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham comigo, dirigindo meu carro. Por mais que tenha pessoas que eu quero que ele fique, chega um momento que ele tem que sair, eu não posso segurar. Se eu segurar, dá merda. Se quer sair e é Deus tirando, eu deixo embora. E tem aqueles que eu quero tirar, e Deus fala, não tira. Tem esses aí também, que me fazem raiva, que me aborrecem. E eu falo, vou arrumar esse camarada, vou tomar o carro dele. O Senhor fala, não faz isso. Tem que obedecer. Tem momentos que você vai estar vivendo no seu casamento, que Deus fala com você assim, age. Você vai ter que agir. Tem momentos que Deus fala assim, eu não quero que você fale nada, só suporte calado. É Deus. Você tem que suportar. Então, João perdeu a cabeça porque ele não soube discernir o tempo de ficar, o tempo de sair, o tempo... Vamos ler esse texto? Abre lá em Eclesiastes capítulo 3. Assim, ó. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todos acharam? Pode continuar. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ou seja, você tem que entender que teve um tempo onde você se alegrou no nascimento de alguém. E a gente se alegra quando alguém nasce. Não é isso? Agora, existe também, você tem que aceitar que existe um tempo onde as pessoas que você convive, por mais que você as ama, elas vão partir. Você tem que se preparar para esse tempo. Tem o tempo do nascimento e tem o tempo do morrer. Eu sempre falo com Deus, Senhor, prepara meu coração para quando eu tiver que perder alguém, que seja do meu convívio. Jesus. Irmãos, eu olho para minha cachorra está com uns 3 para 4 anos. Diz que vive uns 10, né? Todos os dias eu abraço, beijo ela e eu vivo agora. Porque eu sei que vai chegar um tempo que ela vai partir. Eu vou ficar o quê? Achando que ela vai viver para sempre, por toda a eternidade? Não, vai chegar uma hora, e o que eu vou guardar? Os momentos bons que eu passei com ela, os abraços, os beijos, a convivência que eu tive com ela. Eu vou curtir ela até chegar esse dia. Chegou esse dia, vai doer? Vai, mas é o tempo de partir. São os ciclos da vida. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Existe um tempo de você semear. Só que tem pessoa que quer colher no tempo errado. E tem pessoa que quer colher sem semear. É verdade. A vida tem um ciclo. Chegou um tempo, existe um ciclo, dos ciclos da vida, existe um ano do aprendizado, onde você tem que aprender. Você não ganha para aprender, você paga para aprender. Às vezes você está achando que está perdendo, você não está perdendo, você está ganhando experiência, ganhando habilidade, ganhando conhecimento. É o tempo que você aprender. Deus está te instruindo naquele momento. Agora chega um tempo onde você vai colher. Eu estudo um pouquinho sobre finanças, sobre empresa, e o cálculo que as empresas, para quem abre empresa, é diferente do que a gente convive. Porque a gente acha o seguinte, fulano abriu uma empresa, está colhendo agora, comprou um carro novo, eu vou abrir empresa também, estou vendo o negócio de abrir empresa. Só que existe o tempo da maturidade da empresa. E durante algum tempo, pelo menos os anos aqui, os 3, 4, 5, 6 anos, a empresa ela é como uma criança. É como se você quisesse que seu filho que acabou de nascer lavasse roupa para você, te desse o dinheiro do trabalho dele. Quando a criança nasce, ela só gasta.
é uma gastação que não tem tamanho. Você acha até que vai ficar sem dinheiro para as coisas, tem tanto que gasta. É verdade. E outra, tem dia que você não dorme, não é isso? Passa a noite sem claro. Até essa criança começar a ter um pouquinho de firmeza e começar o quê? Te dar um pouquinho de sossego. Empresa é a mesma coisa. Quando você abre uma empresa, irmão, os 2 primeiros anos é só gastação. Você fala assim, eu vou quebrar. Eu fico botando dinheiro e não tiro dinheiro. Porque a impressão que a gente tem é que a gente abriu a empresa e vai se sacar. Ó, existe um tempo de você plantar. Quem planta sabe que existe um tempo onde você tem que trabalhar e não ver lucro. Vai lá, rega, vai lá, planta, vai lá, área, vai lá, rega, vai lá, rega, vai lá, rega. E o dinheiro? Não, tem dinheiro para mim. Aquilo vai depois crescer e a hora que chegar a colheita você vai lá e a hora que você... Então, a empresa, existe um momento onde você colhe dela também. A hora que ela começa a dar lucro. Você sabe o tempo de plantar? Por exemplo, quando eu comecei lá atrás, 3 anos, os 3 primeiros anos de Bíblia, de convertido, eu estava aprendendo a ler a palavra de Deus. Então eu estava estudando. Eu lia de 3 a 6 horas por dia, entre a Bíblia e livros de Bíblia. Eu ganhava dinheiro com isso? Sim ou não? Eu gastava, empenhava tempo, dinheiro, suor, lágrimas. Vai chegar um momento que isso aqui vai dar certo. E aí eu vou poder fazer o quê? Também colher desses frutos. Mas ainda não chegou. Então, existe um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Existe um tempo que Deus está pronto para ferir, esse matar aqui é ferir, e existe um tempo que Deus está para cura. O mesmo Deus que abre a ferida em você, Ele também te cura. Então, quando você estiver sendo ferido pelo Senhor, não desanime, porque vai chegar um tempo que Ele mesmo vai curar as suas feridas. E se for injusto, que geralmente é, as suas feridas, Ele vai te recompensar em dobro pelaquilo que injustamente te feriu. Porque houve um tempo onde Deus colocou Jó à prova e feriu a Jó de feridas mortais. Mas quando Deus curou por completo e restituiu o dobro daquilo que lhe foi roubado. Então existe um tempo de ferir e um tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Existe um tempo de construir. E existe um tempo também de você largar o que foi construído e desmanchar. Hoje você faz uma kitnet aqui para alugar, gasta um dinheiro aqui, começa a tirar um dinheiro no aluguel. Amanhã depois você pensa de repente o seguinte: não, vou fazer um prédio, vou aumentar esse negócio, vou botar um ponto de comércio. Você vai lá, destrói aqui tudo que você fez e faz o quê? Faz um ponto maior. Eu fico vendo essas empreiteiras, essas grandes construtoras. O cara vai lá e faz uma casa, uma mansão bonita, rapaz. Passa um tempo, a construtora vai lá e faz uma oferta. O cara vai lá e vende o terreno, o imóvel, para a construtora, ou faz a incorporação, que é pegar parte do dinheiro e parte em imóveis. Já que você vai construir um prédio, e dá 5 apartamentos no prédio, no terreno que eu tenho. O cara continua morando no mesmo lugar, porém é também prédio. Aí você imagina, a construtora vai lá, e você realizou tanto o seu funcionamento, a construtora vai lá e muda tudo. Mas, ai meu Deus, não dá para tirar inteiro não? Não dá? Existe um tempo de construir e existe um tempo de destruir. Existe um tempo onde você construiu um pensamento na sua cabeça, uma crença. Aí chegou um tempo onde eu falei assim: lembra aquilo que você aprendeu? Então eu vou desmanchar agora, eu vou te ensinar o novo. Se você não estiver disposto a perder o velho, Deus não pode te dar o novo. E eu provo para vocês. Tem gente que fica agarrada na revelação antiga. Não, Deus falou comigo, já tem 20 anos que eu falei isso comigo, sim, mas solta. Eu vou te dar uma revelação. Não. Isso aqui eu não vou abrir mão.
assim, se você não entregar o velho, eu não posso te dar o novo. Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, tu me amas? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Então pronto, você me ama, Abraão. O que o Senhor quer? Eu quero uma oferta. Senhor, pode falar. Fica imaginando Abraão pegando o cutelo e já indo pro curral para pegar a melhor ovelha, o melhor boi. O Senhor falou assim, não, Abraão, está no lugar errado. Volta lá da tua tenda, eu quero o teu filho. Aliás, eu quero o teu único filho, aquele quem tu amas. Então, a revelação de Deus naquele momento era o quê? Eu preciso que você sacrifique teu filho em prova de amor. Abraão vai ficar com aquela visão, aquela mensagem, aquela ordem de Deus durante um período de tempo. Que para ele tinha que passar por aquilo. Quando ele chega lá em cima, que ele vai cumprir exatamente o que Deus havia proposto, porque quando Deus pediu, Abraão já matou o seu filho no coração. Agora Abraão precisava matar o menino lá em cima de fato. Quando chega lá em cima, uma nova ordem, uma nova revelação de Deus, aparece para ele. Abraão não precisa matar o menino, porque agora eu sei que você o ama. Abraão, não, agora eu vou matar, se mandou, eu vou matar. Não, vou matar. O Senhor mandou, eu estou com a revelação aqui. Ei, solta. É a hora de construir, agora é a hora de destruir. É a hora de você guardar e é a hora de você soltar. Você construiu em cima. Irmão, todo o Antigo Testamento, as revelações que Moisés teve em cima do Horebe, Moisés teve várias visões, e Deus falou com ele assim, olha, eu vou te mostrar como é o santuário aqui em cima. E eu quero que você faça uma cópia do santuário que você viu em cima do monte. Então quando você chega em Êxodo capítulo 30, você vai ver Moisés descrevendo tudo aquilo que ele viu. O santuário, o santo lugar, o santíssimo lugar, o tamanho, a arca da aliança, o candelabro, tudo aquilo Moisés tinha na mente dele. Ele foi transcrevendo aquilo no papel e Deus capacitou algumas pessoas para construir de acordo com o que ele pediu. Então Deus deu a ele o mapa exato do que Deus queria, a cópia do tabernáculo. Era essa revelação que Moisés teve. Show de bola. Mas chega Davi e vai reconstruir agora o templo, vai ser o templo de Salomão, porque Davi pediu a Deus para construir o templo. E você vai ver que Davi vai colocar mais coisas que, se compara o templo de Salomão com o templo de Moisés, você vai ver que o de Moisés é bem inferior. Era uma tenda, mas Davi fez um templo, né? Por exemplo, só tinha 2 querubins na tampa do próprio santuário. Davi vai colocar vários querubins. Essa palavra, por que Davi colocou mais querubins do que Moisés? Porque a revelação aumentou. Hoje, aquela revelação que você tem de Deus lá atrás, há 20 anos, ela serviu para aquele momento. Agora, depois de 20 anos, não serve mais, você precisa trocar. Porque o que Deus se manifestou na sua vida naquele momento era o suficiente para te trazer até aqui. Agora, a revelação de lá de trás não te serve para caminhar mais para diante. Você foi encher o tanque do seu carro e vai daqui para Linhares. Quando chega em Linhares, o combustível acaba. Você tem que fazer o quê? Abastecer de novo. Porque o combustível que você colocou aqui na serra te levou até Linhares, mas ele não te leva mais lá adiante. Você tem que colocar mais combustível. Ou seja, a revelação que eu tive lá atrás me trouxe até aqui, mas eu preciso de coisas novas. Por quê? Porque senão desanimou. Sabe por que você desanima? Porque você não tem revelação nova. Você precisa buscar em pessoas mais combustível. Porque a revelação que eu tinha lá atrás me trouxe até aqui. O conhecimento que eu tinha lá atrás me trouxe até aqui. Agora eu preciso que Deus se revele de forma diferente na minha vida. De uma maneira diferente para que eu não desanime. Então, há um tempo de construir, há um tempo de destruir. Há um tempo de chorar e há um tempo de rir. Não é só riso na sua vida. Tem tempo de choro. Eu costumo dizer que esses 6 meses de provação, 6 meses de bonança. Ou isso pode ser anos, pode ser um ano de choro e um ano de alegria.
Agora, existem provações, engraçado, né? Quando você vence um obstáculo e sobe de nível, as coisas que te faziam chorar não fazem mais. Os problemas que você tinha, que te tiravam o sono, não tiram mais o sono, você aprendeu a lidar com eles. Imagina uma pessoa, por exemplo, que chora porque não tem dinheiro no aluguel. Então, todo mês que vira o mês e tem que pagar o aluguel, ele faz o quê? Chora. Aí ele trabalha, prospera, de repente ele deu uma porta, se abre e vai lá e compra uma casa própria. Agora ele mora na própria casa, não tem como mais ele pagar o aluguel. Ele vai chorar no virado do mês? Não pela casa, mas vai aparecer outra coisa que vai fazer ele chorar. Então, a gente tem que entender que, por mais que você vença esses problemas, amanhã surgirão novos. Quando você aprender a vencer esses, vão vir maiores. Ou você acha que uma pessoa que é mega milionária não tem problema? Devia não ter, Né? Devia não ter. Por exemplo, eu vou te falar um negócio que você vai se assustar. Imagina. Quando você não tem carro nenhum, você fica assim, poxa, cara, hoje eu podia ter um carro. Fico imaginando eu tendo um carro, como sábado, levantar cedo para lavar o carro, eu ia esperar o carro, eu passar o pleitinho do pai, eu ia ficar umas 3 ou 4 horas só alisando o carro. Aí você prospera, tem um carro, compra outro. Aí você levanta o sábado, eita, tem que limpar o carro, eita, tristeza. Não é assim? É ou não é? Você fala, meu Deus, agora eu tenho 2, agora eu tenho 3, misericórdia. Tem que placar esse carro. Quando você não tem, você fala assim, não, eu vou ficar feliz, eu vou pagar tudo em dia. Meu carro só não é pecado. Aí você compra o carro, aí você tem que pagar um monte de coisa, você começa a reclamar. Há um tempo de chorar e há um tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Geralmente, o tempo de alegria, ele é precedido de um tempo de choro. Tem um versículo que diz que a noite pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente deveria ficar mais alegre pelo tempo de provação do que pelo tempo de bonança. Porque no tempo de provação vai chegar o tempo de bonança. E na bonança? E no sorriso? Virá um tempo de tristeza. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. Existe um tempo de você guardar e existe um tempo de você soltar o que guardou. Espalhar pedras e juntar pedras. Existe um momento de você guardar. Existe um momento de você abrir o tesouro. Vender, soltar, dar. Existe uma lei universal chamada lei da atração. Lei da atração. É quando eu atraio aquilo que eu desejo. E ela diz que uma das coisas que impede a lei de atração funcionar é não ter espaço para entrar na sua vida. Então imagine que você está guardado em coisas que você não usa. Você está cheio de coisas que você não usa. Eles falam, né, a força do universo, o poder do eu supremo, só pode te entregar quando você abre o espaço. Ou seja, faz uma liquidação. Tem até um aplicativo que montou em cima disso, que é o LX. Ele falou, desapega. Não está usando, dá, doa, vende barato, faz o dinheiro. Aquilo que não serve para você, serve para outro. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Oi? A pandemia, né? Fica aí, irmão, você está contaminado. Mas não é isso não. Tempo de abraçar e tempo. Existe um tempo onde
você dá o ombro amigo, abraça. Mas existe um tempo que você também tem que se posicionar para que a pessoa entenda que você está em disciplina com ela. Imagina o seu filho. Você chega lá hoje, está tendo festa, aniversário dele. Que dia é esse? Dia de alegria, de abraçar, dar presente. Mas ele vai fazer, aí depois passa o tempo, ele chega em casa, faz, você descobre que ele fez algo muito grave que te aborreceu. Você vai lá abraçar ele lá ele? Você vai falar assim, ó, não quero nem conversa com você não. Fica lá, fica cá. Oh, poxa pai, me perdoa, você fala, está perdoado. Mas indisciplina que você fez, continua de castigo. Em memória do que você fez. Deus é assim também. Deus que tem um tempo que te ajuda, tem um tempo que também te afasta dele. Existe um tempo que Deus se aproxima de você para te olhar, para te carinhar. E existe um tempo que Deus também te deixa de lado. Existe um tempo que Deus faz promessa, existe um tempo que Deus fica em silêncio. Tempo de abraçar e tempo de soltar de abraçar. Tem gente que não sabe esse tempo de disciplinar. Tempo de buscar e tempo de perder. Ou seja, tempo de ganhar e tempo de perder. Você sabe também que tem tempo de perder? Ou você só quer ganhar? Eu fico muito feliz, irmão, quando meu pneu fura. Eu fico, Marcelo, feliz que o seu pneu fura? Fica não? Eu penso assim, graças a Deus que furou, porque senão eu vou achando no corpo. Tem que perder, irmão. Já, eles fazem o tempo deles, né? Eles criam o tempo deles, né? Exatamente. Feliz quando muito tempo sem furar. Aí sim. Mas pensa bem, já pensou assim? Nunca furasse? Quem não acha que fala que eu, Senhor. Você já pensou quem é que mexe com funerária? Senhor, mata umas pessoas para mim. Tá na hora de uns Não morrer. tem que morre ninguém. Hã? Vocês estão rindo, o negócio é sério. Imagina quem mexe com funerária. Hã? Né? E a empresa farmacêutica? Que quer que você fique doente para você te vender remédio? Ela nem precisa que você fique doente. Ela basta que você vá no médico e te prescreva um remédio. Porque eu não sei se você sabe, mas existe uma chamada teoria da conspiração. O que se baseia essa teoria? É que se cria o caos para vender a cura. O alimento que você acha que deveria te alimentar, ele te mata. O remédio que você acha que deveria te dar saúde, ele te traz doença. Aí você fala assim, meu Deus, aquilo que eu estou achando que vai me ajudar, por exemplo, eu estou estudando alguns alimentos que fazem bem para o corpo, para mim substituir os alimentos que fazem bem para aqueles que são calorias vazias. Porque a gente com o tempo vai deixando de se relaxar e acaba só comendo caloria vazia. Mas o que é caloria vazia? Caloria vazia é aquilo que você come que não tem nutriente. Ele só te mata o desejo de comer. Tudo que é industrializado é caloria vazia. Ele não tem nutriente nenhum. Um exemplo disso é o sal. O sal integral, o que Deus fez, que está no mar, ele tem 83 minerais. 83. E todos esses minerais, eles te nutrem. Ao contrário do que o médico fala, o sal ele é um ótimo regulador de pressão. Então, uma pessoa que tem pressão alta deveria consumir o sal. Tá vendo? Eu acho massa isso. Mas o sal natural. Marinho. Sal marinho. É o sal que é tirado do mar. Presta atenção. Aí o médico, você foi no médico, o médico falou assim, ó, evita o sal.
Só que o que ele manda você evitar é aquele branquinho, industrializado. Exatamente. Porque dos 83 que tinha nele, eles tiraram 81. E os 2 que eles deixaram são veneno. E você come. Você quer falar, Bruno? Você come ele achando que aquilo ali está temperando a comida, é bom. Mas aquilo ali é veneno. O sódio faz mal e o cloreto faz mal. Os dois juntos tomam o sal de cozinha. Mas ele original, que Deus criou, tem 83. Aí você me pergunta, poxa, mas sabe por que eles fazem isso? Tiraram os outros 81 mineral que tinha dentro dele? Para você vai comprar remédio. Teoria da conspiração. Então, por exemplo, não existe nutrição nenhuma, nutriente, dentro do refrigerante. Aquilo é caloria vazia, que além de não te nutrir, ainda tira o que você tem dentro de você. Arregaça com tudo. Entendeu? Irmão, eu vou longe. Aí você fala, poxa, pastor, por que eu vou tomar água mineral? Depende. Porque se essa água mineral foi embalada nessa vasilha de plástico e ela for longe, nesse caminho que ele vem transportando no caminhão, por exemplo, a reserva de água lá, a fonte da água, é muito longe, vamos por São Paulo. A água que o mineral que você está comprando, que você acha que faz bem, ela vem de São Paulo, ela vai vir no caminhão. Nesse caminhão ela vem pegando sol. Esse sol que bate no plástico libera uma substância tóxica dentro da água que faz engordar. Aí você fala, você está louco? Você está achando que a água que deveria te fazer bem, que você lavou tomar uma refrigerante, né? Então, por exemplo, você fala, não vou tomar refrigerante, não vou tomar suco natural. Vou comprar um liquidificador bom e vou tomar só suco mais cedo. Só que faz mal. O que faz bem é a fruta. Você comer a fruta, o suco faz mal. Porque essa açúcar, essa frutose da laranja, ela é veneno. A fibra que tem na laranja é bom. Então quando você come a laranja, não te faz mal. Se você quer tomar um suco de laranja e ele não te fazer mal, você tem que adicionar a fibra dentro dele. Então, por exemplo, o amendoim é uma gordura boa. A gente poderia comer o amendoim, não é isso? Para poder não comer porcaria. Aí você fala, não vou comer industrializado, vou comprar um amendoim e vou comer amendoim, é uma gordura boa dele, dá para fazer um patê, dá para fazer uma parte do amendoim para colocar no pão, não vou comer margarina, não vou comer manteiga. Só que o amendoim do Brasil está com fungo, está contaminado. Então você vai ver teoria da conspiração. Já é? Vai com a roça, num lugar tranquilo, você planta suas coisas. É isso sem aí. nenhum veneno, Se chegar nesse sem nenhum nível. agrotóxico, sem nada. Eu tenho um médico que eu sigo no Instagram, no YouTube, chamado doutor tem o Ribeiro e tem o Baracate. O Baracate, ele fala o seguinte, você nunca deveria entrar no supermercado para comprar comida. No supermercado você deve comprar material de limpeza, sabão, sabonete, sabão em pó, desodorante. Porque tudo que vem de lá não serve para comer. A gente tem que aprender, ele fala, a descascar o nosso alimento e não desembrulhar. Então, meu irmão, assim, teoria da conspiração, né? Você acha que te fazendo bem ou te fazendo mal? O médico é treinado desde o primeiro dia que ele entra na faculdade a não curar você da doença, a te prescrever um remédio. Está mostrando para minha mãe em casa que para uma empresa farmacêutica ela fazer um remédio, só um minutinho, Breno. A empresa farmacêutica fazer um remédio, ela leva 8 anos de pesquisa para descobrir a cura de uma doença. Não é cura, mas é só para poder combater o sintoma. Então ela precisa provar para as autoridades do país que aquela molécula que tem no remédio não existe no mundo. O que é uma molécula que não existe no mundo? Ela é extraterrestre. Então, quando ele consegue comprovar, ele recebe a patente. E durante 17 anos a patente é válida. Ele pode vender o remédio. Ninguém mais pode, porque ele tem a patente. E aí a hora que vai fazer o quê?
Ele vai tratar aquela doença que você tem, só que como aquela molécula não existe, ela vai trazer um efeito colateral. Vários remédios de pressão que o médico prescreve, ele causa impotência. O homem vai lá, com pressão alta, vai tomar o remédio de pressão. Se ele continuar usando aquilo por muito tempo e não tomar cuidado, daqui a pouco ele tem impotência. O médico que receitou falou comigo: toma esse remédio, mas compra esse aqui também. Eu falei: por que os dois? Porque o de cá baixa a pressão, mas ele faz o seu hormônio masculino baixar. E você pode ter perda de vida. Então, você fala: meu Deus, o que eu vou fazer agora? É uma merda. Hã? Se correr, o bicho pega, se parar, o bicho não. Nós precisamos aprender o que está comendo. Nosso trigo está contaminado, irmão. Nosso trigo está contaminado. Se a gente comer tudo que vem do trigo, você vai ter problema de saúde sério, inclusive esquizofrenia. E é gostoso, enfim. Sim, caloria vazia. Você acha que uma Coca-Cola bem geladinha não é gostosa? Também não tomo Só Coca-Cola. que ela te faz mal. Não, refrigerante não, mas pizza. Além dela não ter nenhum nutriente, porque o Dr. Daí Ribeiro, que é uma das maiores autoridades que tem, ele vai dizer o seguinte: toda doença, diga comigo, toda doença, a causa dela é a falta de nutrição. Existe algum nutriente que não tem no seu corpo que causa doença. Só que o médico não trata a doença, ele trata o sintoma. Fala, Breno. Eu só achei importante, né, que nós também no carro viemos para cá, o Laí Ribeiro falando sobre aquele negócio do rei antigamente, lá das fezes dele, fala, aí se fala, você sabe falar melhor. Aí